A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Renúncia da homossexualidade, Laís Keller. E se batiza na congregação cristã no Brasil. Hoje, Laís Keller, nossa irmã em Cristo Jesus, se batizou na congregação cristã no Brasil. Mas, irmãos, até ela se batizar, vir para essa graça santa de Deus, muitas coisas aconteceram na vida desta jovem, o qual ela conta em uma podcast, irmãos, em que ela sofreu muita discriminação, olhares tortos, né, irmãos? É aquilo que nós sempre dizemos, irmãos. A igreja, a obra de Deus é linda, é maravilhosa, né? A graça de Deus em Cristo Jesus, esta obra gloriosa em que nós defendemos aqui na internet. E esta jovem, irmãos, chamou atenção pelos alguns pontos que ela contou nesta podcast, com a Karina Bach, né? Karina Bach, podcast. Ela contou algo em que nós aqui eu quero passar para a nossa querida Irmandade. Porque ela diz, irmãos, como Deus chamou, qual era o seu medo, segundo ela, informações dela, em que ela foi falar com o pastor antes e o pastor olhou a situação dela e disse que para ela se batizar, ela teria que se renovar. Se renovar como? Voltar ao estado em que ela nasceu. Então ela ficou muito triste, irmãos, porque o que ela estava procurando não era fazer parte de uma sociedade, não era fazer parte de uma igreja para que a incluísse. E sim, o que ela estava procurando é sentir a presença de Deus e ser abraçada por Deus. A sua alma estava ali sedenta, irmãos. Então, irmãos, Deus mostrou para um ancião que estava ali no atendimento e falava: pode vir, venha obedecer a Deus, que eu vou fazer uma mudança na sua vida. Irmãos, é muito lindo, muito gratificante, porque hoje nós vemos aí, irmãos, igrejas apropriadas, inclusiva para pessoas homossexuais, pessoas deste gênero, irmãos. Como se diz, aqui você tem direito a uma igreja, aqui você tem direito de se relacionar, sendo que ninguém coloque os olhos tortos sobre vocês e fiquem praticamente aí julgando. Mas essa jovem, ela não quis isto. Ela quis realmente uma igreja onde Deus fala, Deus cumpre e Deus mexe no coração. Irmãos, é muito linda essa parte de nós ver. Renúncia da homossexualidade, Laís Keller. Segundo diz, renasci após a destransição de gênero. Irmãos, você sabe que a destransição, ela era uma pessoa homossexual e voltou ao seu estado original. Mas para isto, ela veio pelaquela parte que diz bem assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Ela veio como estava, irmãos. Para muitos, houve um espanto, né? Ali, como pode? Mas quem faz a transformação é Deus. Eu vou colocar aqui um trecho do áudio, irmãos, esta parte para a nossa querida Irmandade entender direitinho. Preste bem atenção. Você já fez. Agora você tem que deixar ela seguir. E aí eu lembrei daquela fala dela de quando eu pedi ela em namoro. Que ela teve que fazer parte da minha vida por um tempo, depois me deixar seguir. Então a gente teve que tomar caminho diferente. A partir dali eu fui para minha casa, né, para a cidade de Lucélia.
Voltou a morar com seus pais? Voltei a morar com os meus pais. E mesmo sentindo aquela necessidade de estar mais próxima de Deus, eu pedi para esse vizinho que me evangelizou, né, a me levar para a igreja. E a igreja que ele frequentava era a congregação cristã. Lá é homem de um lado e mulher de outro. E que lado que você foi? Como que você estava? Pro lado dos homens, por conta da aparência. Eu tava com a cabeça raspada, já que eu tinha tirado os dread. Tava bem baixinho o cabelo. Então, ela foi para o lado dos homens, porque ela estava ali, então, antes de obedecer, ela estava na posição ali, né, do gênero homem, né? Ela poderia ter ido para o lado das mulheres, porque ela é mulher, né? Só que ela foi para o lado dos homens, antes de obedecer, foi ali conhecer, Deus desceu ali com a virtude, visitou o coração, irmãos, porque às vezes as pessoas veem as aparências, veem o jeito da pessoa, mas não sabem o que está lá dentro do coração, né? Barba no rosto, não era tão preenchida, mas era nítido que se eu olhasse era um homem. Né? Minha voz era muito mais grossa. Então eu falei assim, irmão, você me leva na igreja com você? Ele falou, levo sim. Né? Independente da consequência que isso ia ter para ele, né? Por ele ser conhecedor da doutrina lá, dos ensinamentos da igreja e tudo mais, né? Ele me levou. E a partir dali, a primeira vez que eu pisei os pés na igreja, Deus tomou do ancião que estava pregando, falando assim, Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, mas é uma obra de espanto, muitos vão ter que pôr a mão na boca. Ainda que for necessário trocar o teu sangue, eu troco. Eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar as tuas vestes. E eu falei, meu Deus, aquilo falou comigo assim. Veja bem, irmãos, a primeira vez que ela entrou na igreja, Deus usou do ancião e falou para ela que vai mudar o seu jeito, vou mudar as suas vestes. Mudança. E ela ali já sentiu a revelação da palavra de Deus na vida dela. Noite de mudança, o qual ela fala que já tinha falado com um pastor, e esse pastor falou para ela, você para obedecer, para se batizar, você precisa mudar, para você entrar dentro do batismo. E ela não, ela entrou como estava. A mudança veio depois. E a revelação veio na boca do ancião que pregou ali naquele dia. É forte, né, irmãos? É esse Deus que nós invocamos. É este Deus que nós vamos servir a Ele todos os cultos. Irmãos, é a revelação da palavra de Deus. Como já disse no começo do vídeo, hoje em dia tem igreja inclusiva para ter o tipo de pessoa mais... Ela não queria, irmãos, ser inclusiva. Ela não queria, ela queria sentir Deus. Ela queria ver, ouvir Deus falar com a alma dela. Então ela foi no lugar certo. Sabe? Nossa. Falei, é comigo. Mas eu tinha aquele medo, falei, ele vai mudar minhas vestes? Eu vou ter que voltar? Sabe? Aquela coisa de não querer se desfazer daquela glória. Deus não pode me aceitar da forma que eu tô, não? Sabe? Você já estava segura ali daquele Sim. jeito, né? Falei, como é que vai ser tudo novo? Sim. Então eu comecei a ir para a igreja. Aí eu comecei a entender o que é orar. E as pessoas não sabiam que De você jeito era nenhum. mulher. Ninguém nem desconfiava. Eu ia com a roupa que eu tinha em casa, tinha uma roupinha social, ia, né? Porque eu vi lá que o pessoal se veste muito bem, tudo bem formalizadinho, né? E eu comecei a ir, me sentava no banco dos irmãos. Isso foi, acho que, de outubro de 2018 até janeiro de 2019. Eu fui assistir um batismo pela primeira vez. Eu falei, eu vou ver como que funciona a questão do batismo, porque eu tenho esse desejo, mas eu não vou comer. Talvez eu não teria permanecido. Né? Então eu tive muita revelação, por misericórdia de Deus, ele me deu muita revelação. Como que ele trazia essas revelações? Em sonho. Eu sonhava, eu dormia,
E eu sonhava, tinha que nem a questão, conforme, depois que eu me batizei, eu passei a ir para a igreja de terno, só que chegou um ponto que o terno me incomodava. Ninguém chegou em mim e falou, não, você não pode usar esse tipo de veste porque você não é mulher, não é homem. Então eu parei de usar terno para usar só camisa social. Só que aí eu decidi não cortar mais o cabelo. E a documentação que eu tinha tirado para poder mudar o nome, né? Eu tive um temor, porque eu pensei, se Deus me fez caminhar até aqui, eu passei por tudo isso para chegar aqui, e se não for da vontade de Deus, de eu querer ser o Lucas, de eu dar continuidade com isso, eu vou ter que caminhar outro deserto para chegar. Vocês viram aí, irmãos? Ela conta que ela foi no batismo e chegando ali, Deus chamou ela nas águas do santo batismo. E o próprio ancião ali, que segundo ela conta, que estava ali batizando, disse, era com você que Deus estava me mostrando, né? Mas ali então, irmãos, ela foi como estava, foi ainda com aquele gênero, né, de homem, né, irmãos? Que ela era mulher, só que o gênero dela era homem, né? E depois, para mudar, ela fez a documentação e tudo, como o nome de Lucas, né? Só que ela temeu a Deus. Ela não chegou a fazer a documentação. Ela temeu que ali ela já tinha sido chamada nas águas do santo batismo. Já era nossa irmã, né, irmãos? Olha que obra linda Deus fez, irmãos. Olha só como ela conta que foi tudo chegando aos seus devidos lugares, né? Olha só. Onde eu tô agora. Então eu tive esse temor, esse medo, né? Deixei essa papelada de lado, parei com a aplicação dos hormônios e resolvi deixar o cabelo crescer. E eu orava, Senhor, não deixa resto em mim para que as pessoas tenham dúvida do que eu sou. Não deixa resto, eu não quero passar por isso de novo. Então Deus foi mudando, o seio voltou a crescer, eu não retirei, era tudo academia e ângulo de foto, né? Você chegou a tomar hormônio feminino daí para repor? Não, eu até pensei, mas eu falei, eu tô colocando muito medicamento no corpo, tá tendo uma bagunça, eu vou ficar livre disso por um tempo. Então eu não fiz nenhum tratamento para reverter, foi só oração pedindo a Deus para que Ele limpasse, tirasse todo o resto. Né? Então, assim, Deus foi me limpando, o cabelo foi voltando a crescer, as curvas voltando a se formar, o seio voltando a crescer, que a faixa já não escondia mais. Aí as pessoas começaram a perceber que tinha uma mulher ali ainda. E a barba? A barba eu tirei. E não voltou a crescer? Não, às vezes nasce um fiozinho ou outro assim, mas é pouca coisa, com a pinça resolve. Não precisei fazer tratamento com laser, não. Eu nunca tive tendência a ter, né? Eu passava até um produto para fazer nascer a barba, para ajudar. Como que você foi se sentindo nessa fase, quando você viu as formas voltando? Você se estranhou? Sim. Você achava estranho? Ai, não tô gostando disso, ou você estava gostando? Qual era o sentimento? Não, eu não tava gostando na época, porque as pessoas começaram a me olhar demais. Eu entrava na igreja, o povo cutucava e fazia assim. Aquilo me incomodava, ainda que eu não quisesse ver. Porque você já estava indo pro lado das mulheres? Não, ou não, eu não tinha essa força, porque eu ainda me enxergava como um homem, né, aparência masculina. E conforme foi mudando, eu vi que as pessoas cochichavam, eu sabia de conversas e comentários que acontecia no meio da Irmandade, né, que aquilo não me agradava, então eu queria que aquilo acabasse logo. Só que eu tinha um certo receio, porque eu não sabia como que seria essa adaptação. Eu nunca tinha vestido umas vestes grudadas, saia e tudo mais, e então eu tive esse medo. E medo também do que as pessoas iam pensar de mim, os amigos que eu tinha na época, né. Então, assim, eu fiquei com essa coisa. É a mesma coisa de você se assumir e assumir aquela identidade masculina, foi o mesmo processo na desconstrução. Né? Então, eu tive muito esse medo. Irmãos, o interessante, vendo essa fala, que ela disse que ela via ali, né, a Laís Keller, ela via ali cochicho, né, olho comprido, e ela ficava meio sem jeito. Mas o interessante nisso tudo é que ela não deixou de congregar. Ela não deixou de procurar os seus objetivos. Qual era o seu objetivo?
era servir a Deus, irmão, era sentir, ficar em paz com Deus. Logicamente que ela sofreu, né, a desaprovação, né, não tinha aqueles que tinham o amor dentro do coração, como hoje nós temos muitos dentro da denominação que julga, né, irmãos, que faz distinção, né, irmãos, não vê o vizinho dela, foi levar ela no primeiro culto e ela ficou assim até meio, para não complicar como? Ele estava levando ali, não era o homossexual, ele estava levando, era a alma testemunhada, Laís Keller. É Laís Keller o nome dela, né? Laís Keller, isso. Estava levando a alma testemunhada. Então, irmão, logo se vê que a congregação que está no Brasil, aonde nós servimos a Deus em espírito e em verdade, tudo se comprova o que nós falamos aqui, irmãos. Ela vai falar uma parte das revelações que Deus dava para ela. Esse mistério, leitura nenhuma, estudo nenhum da Bíblia. E olha que ela lia a Bíblia para Deus falar com ela. Ela lia, examinava. Mas o estudo da Bíblia não iria fazer essa obra linda, irmãos. Essa obra de transformação da Laís. Totalmente transformada, ela diz, o seu corpo foi mudando, os seios crescendo, né? A barba foi desaparecendo, só tinha uns fios daqui, outro dali, né, irmãos? E então a transformação veio de Deus, irmãos. E quem é que pode fazer isso hoje em dia? Só aquele que é o Todo-Poderoso Deus. Um testemunho lindo, um testemunho ali de vídeo, irmãos. Com certeza, a entrevistadora, né, Karina Bach fala, né? Eu não sei se ela é de alguma igreja, com certeza ela ficou aí perplexa. Porque de um lado, no próprio YouTube, ouve-se dizer da igreja que faz isso, faz aquilo. Já tivemos relatos aí de canais críticos dizendo que a congregação não aceita pessoas de outro gênero, homossexuais, que desfaz. Irmão, não tem nada disso, a obra de Deus, os anciãos, cooperadores, tudo, irmão, os irmãos guiados por Deus. O que pode ter acontecido, os olhos atravessados de alguns irmãos, né? Isso daí tem aqueles mesmo que julgam. Vamos ver o restante do vídeo. E você se apegava como? Era em oração? Era com Deus? Porque em algum momento você deixou de ir por vergonha? Você ficou um tempo afastada da igreja? Não, chegou um tempo assim, eu orava muito, né? E eu passei a ler mais a Bíblia. Deus falava muito comigo ali na Bíblia, né? E chegou um ponto que eu não estava aguentando mais os olhares, os dedos estendidos. Então eu estava passando por uma situação assim de constrangimento mesmo na igreja. Só que algo não me deixava desistir. Deus já tinha mostrado que eu ia passar por uma situação de humilhação. Ele já tinha mostrado. Então eu falei, se eu tiver que passar humilhação para que Deus faça a obra na minha vida, eu vou passar. Pedindo para Deus me capacitar, me dar força para fazer aquilo que Ele requer, né? Amém. E enquanto Ele me dá condições, eu faço, Amém. Né? Assim foi desde do começo da minha trajetória, né? Quanto tempo que você tem de conversão? Faz 5 anos. 5 anos. Parabéns. 5 anos. Pela escolha, né? Pessoal, o que eu faço? Eu busco o reino de Deus, tá lá. Porque Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Né? Não precisa criar igrejas apropriadas para um certo público, não tem essa necessidade, porque a palavra de Deus, ela é inclusiva. Né? O Senhor falou, vinde a mim todos os que estão cansados. Ele falou todos. E quando a gente se achega a Jesus Cristo, Ele pede para a gente tomar a nossa cruz a cada dia. Renunciar a nós mesmos e seguir. E interessante que é a nossa cruz que nos alivia. Você vê, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é vinde a mim e vai ficar igual. Não. Você vai carregar a cruz e mesmo assim a cruz vai ser
vai dar mais alívio do que a dor que você tinha no mundo. Exatamente. Né? Se você pensar... É uma falsa felicidade que a gente tem no mundo, porque a maioria das pessoas que vivem essa loucura acha que eles são os livres e chamam a gente de aprisionado, né? Eles não têm essa liberdade que Cristo dá pra gente. A gente deita com a cabeça em paz e vai dormir em paz, apesar das provas, das tribulações que a gente passa. Mas eles não. Tem a culpa. A culpa eu não carrego mais, pra glória de Deus. Amém. Então, tem essa diferença, né, da gente pro pessoal que não serve a Deus. É buscar Deus de todo o coração, porque para Ele nada é impossível. Irmão, olha só. Ela diz que os que frequentam essas igrejas inclusivas, que eles falavam antes que eles eram livres para fazer o que bem queria, né? Em que nós que servimos a Deus que somos os presos. Só que ela mesma fala pela boca dela, né? Nós somos libertos e somos livres. Porque se nós quiser fazer o erro, nós podemos. Eles não, já estão presos, já estão no erro. Entendeu, irmãos? Irmãos, houve conversão. Houve conversão com essa moça. Houve conversão, houve transformação. E aqui nós podemos analisar esse vídeo num total, num todo, irmão. O que Deus fez na vida da Laís Keller. Deus fez uma transformação. E a transformação, irmãos, ela veio de dentro para fora. O pastor que ela foi conversar, ele queria que a transformação dela fosse de fora para dentro. Ela tinha que estar de acordo para que Deus chamasse ela. Ou que para ela aceitasse Jesus. Porque quando se aceita Jesus, você tem que já ir bonitinho aceitando Jesus. Agora, o bom é quando Jesus te aceita. Que Ele te aceita do jeito que você está. O que aconteceu com a Laís Keller foi isso. E o que acontece dentro da congregação, na hora do batismo, na hora de um culto, é a transformação sua, irmã, irmão, alma testemunhada, de dentro para fora. Pode perceber que o jeito dela foi mudando após dias, depois de batizado, veio a conversão, veio ali a segurança de dentro dela que realmente ela estaria servindo a Deus. E ela foi deixando de lado tudo, né? Que também começou a temer a Deus. Que aí está com as papeladas de mudança de nome. Tinha outra a pessoa em que ela, né, antigamente, antes de se batizar, ela vivia, né, a companheira. Então foi tudo ali, acabou aquilo tudo para que Deus fizesse uma obra dela na congregação cristã no Brasil. Um testemunho maravilhoso, um testemunho de fé, de transformação. Né, irmãos? Esse Deus que nós servimos na congregação cristã no Brasil é um Deus maravilhoso, irmãos. É um Deus misericordioso. E essa falácia, essa mentira que contam, que dentro da congregação expulsamos e que a congregação não aceita homossexual, né? Qualquer gênero, irmão, isso daí é mentira, porque ali o tratamento é a alma, não a carne. A carne, a transformação vem depois, né, irmão? Como veio essa moça, e ela é ciente que Deus fez o homem e a mulher. Coisa linda, né, irmãos? Deixa aqui os seus comentários, pedido de oração. Vamos orar mais ainda pela Laís Keller, para que ela prossiga o seu caminho espiritual dentro da casa do Senhor e principalmente dentro do caminho, dentro da obediência de Jesus Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. É gostoso servir a Deus na congregação cristã no Brasil. Somos o povo mais feliz da terra. Fique com Deus.